Olá, bem-vindo a todos a mais um 193 BombaCast, o canal da Fundação do Apoio ao Corpo de Bombeiros, onde você fica sabendo dos bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias, e o dia de hoje, sensacional, estamos recebendo uma visita muito importante para a nossa história, mas antes de eu falar sobre ele, não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, dê o like e acompanhem as nossas matérias. Recebemos hoje aqui, com muita honra e satisfação, o Coronel Brás, o verdadeiro ícone do Corpo de Bombeiros. Toda vez que eu ouço o nome do Coronel Brás, eu me lembro de viatura antiga. Eu sei que não é só isso, comandante, mas a gente sabe que isso é uma coisa que marcou bastante a sua história e a sua trajetória. E aqui comigo também, que vai me ajudar a entrevistar o Coronel Brás, uma das, talvez eu acredito, uma das pessoas que mais sabe história do Corpo de Bombeiros, por isso que a sua participação é fundamental para a gente resgatar algumas coisas. O Coronel Dadil, que já foi entrevistado nosso, e vai me ajudar naquilo que, na minha recrutez, eu não lembrar aqui sobre o Coronel Brás. Bem-vindo, Coronel Brás, bem-vindo, Coronel Dadil. Muito obrigado. Me diz uma coisa, Coronel Brás, eu estava aqui, logo que eu introduzi, eu falei, puxa, quando a gente lembra de história de viatura de bombeiro, lembra do Coronel Brás. De onde vem essa sua ligação com as viaturas do Corpo de Bombeiros? Bom, quando eu cheguei no Corpo de Bombeiros, eu fui servir na 5ª Companhia, que era uma unidade no aeroporto de Congonhas. Tive um entreveiro lá com outro tenente e pedi que fosse removido para lá e fui apresentado na central do Corpo de Bombeiros. E, naquela época, servindo lá na 5ª Companhia, eu que fui o responsável pela construção da 7ª Companhia, que é lá no Alto da Boa Vista. Sim. Terminado aquilo, eu volto para a 5ª Companhia, que, na verdade, de lá nunca me ausentei. E volto para lá, tive uma indisposição com outro tenente lá na época e pedi transferência. Pedi transferência e fui apresentado na central para o Coronel Martins, na época Capitão Martins. E ele me falou... José Carnicina Martins? José Carnicina Martins, sim. Isso. Foi comandante da 4ª Companhia há muito tempo. Sim. Do 2º GBS. Do GBS, outra grande referência. Exatamente. Nossa. E eu fui apresentado a ele. Ele falou, olha, nós temos um terreno lá na Rua dos Trilhos. Você que fez o quartel da 7ª Companhia, eu gostaria que você fizesse esse quartel para nós, porque hoje nós usamos aquilo lá apenas para depósito de viaturas descarregadas. E eu falei, sem problema nenhum, fui ver a papelada. Na época, aquilo pertencia ao patrimônio imobiliário do Estado de São Paulo. E quem era o diretor lá? Era o pai do tenente Lemes, Coronel Lemes, hoje falecido. Sim. E ele falou, olha, eu vou olhar a papelada aqui, você volta aqui um outro dia que eu vejo direitinho. Volto lá e falou, olha, como o bombeiro não usou mais aquilo, como o bombeiro não usou o terreno, nós passamos para a Secretaria de Educação. E realmente hoje existe uma faculdade lá do Estado, também não sei nominá-la, mas é uma faculdade do Estado. Volto para o Capitão Martins, falo, olha, o terreno não é mais nosso. Então, eu fico à disposição. Eu falei, olha, eu não tenho lugar para você aqui, vê onde você quer ir, que eu te mando. E eu falei, olha, gostaria de ir para manutenção. Já era aqui no Glicério, né? Já era no Glicério, Eu cheguei ali em 71, em meados de 71. O comandante lá era o Capitão Ferro, 2 tenentes, o Hermínio e o Assunção, os 3 já falecidos. Hermínio Manja. O Manja, Os 3 já falecidos. Pai do Coronel Vitiello, que também trabalhou aqui no Corpo de Bombeiros. O Vitiello, exatamente. E já passou para a reserva. Passou para a reserva já. Passou também. Passou também. Então, essa é a minha chegada na manutenção do Corpo de Bombeiros. Bom, posso falar alguma coisa? Claro, quem conta a história hoje é o senhor. Bom, eu tinha já experiência com manutenção. O que eu ia lhe perguntar, isso veio de alguma coisa. Eu, desde pequeno, eu tinha 2 tios. Um tinha oficina mecânica e o outro tinha oficina de tornearia, que está aberta até hoje. Chama-se Oficina Mecânica Miguel Ritter. Ele era casado com a irmã do meu pai. Eu sou torneiro. A gente entrava lá. O senhor de formação prática ou o senhor fez Senai? Não, prático. 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 Eu cheguei lá e... acho que 9, 10 anos. Caramba. Pequeno. Eu estudava de manhã na escola e de tarde eu estava com um tio ou com outro. Que ambas as oficinas eram uma ao lado da outra, que os prédios eram do meu avô. Então a minha formação é de mecânico e de torneiro mecânico. Está no DNA, está no gene quase. Está no DNA. Então quando eu peço para ir para a manutenção do bombeiro, porque eu me identificava já com isso aqui.
E lá fiquei praticamente durante 25 anos. Pois é, comandante. Eu fui segundo tenente, até ser promovido a coronel. Na época da minha promoção ao último posto, já tinha sido designado por bombeiro o coronel Gil e o coronel Lisboa, e nós fomos promovidos em 5 aqui no bombeiro, e fomos todos ser comandante de CPA. E eu fui ser CPA de Jundiaí. Fiquei lá 3 anos e meio, mais 1 ano em Campinas, quando já pedi passagem para reserva, porque já estava próximo dos 5 anos. O senhor falou uma coisa de 25 anos de manutenção. O coronel Dadeusz concorda comigo. O que eu me lembro da história, até hoje, os oficiais que passam pela manutenção ficam muitos anos, né, coronel Dadeusz? A gente tem várias histórias assim, como a sua. Mas eu acredito que o senhor foi um dos que mais sempre ficou lá. O senhor eu sou caso único. Eu acho que na polícia toda, né? Dificilmente eu desconheço qualquer outra oficial que tenha ficado tanto tempo numa mesma unidade. Né? Não, uma unidade especializada, né? Não é uma unidade operacional. Faz um pouco de sentido isso que você falou, que quem vai para lá fica. Também tem os que vão para lá e não ficam nada, porque chega lá não é do ramo. Já está no choque, já cai fora. E aí aqueles que se identificam um pouquinho acabam gostando, ou não conseguem sair porque dão conta do recado lá, não tem outra, você mesmo que vai ficar aí, né? É verdade. Então, de um modo geral, é isso que acontece, a visão que eu tenho, né? Sim, eu acho que está correto. E no caso dele é uma exceção, total da regra, ficar 25 anos na mesma unidade, né? De segundo tenente a coronel. Tenente-coronel. A promoção foi lá. É verdade. É um negócio espantoso. E eu acredito, comandante, assim, pelo que a gente observa e observou ao longo da nossa própria carreira, esse desafio de trabalhar na manutenção, ele sempre foi grande, né? Seja pela variedade de equipamentos e viaturas que o Corpo de Bombeiros sempre teve. É né? verdade. Então, assim, ter gente especializada, capacitada, para dar conta de uma gama tão grande de coisas, realmente é uma tarefa para poucos. O senhor pensa assim também? Penso sim. A gente tem que se identificar com o que faz, né? Eu, de imediato, cheguei na manutenção do bombeiro, me puseram no suprimento. Eu era chefe do suprimento, mas não me identificava com aquilo ali. Aí pedi para o capitão, olha, eu gostaria de ir para a mecânica geral. E lá que foi o resto da minha estada na manutenção. O senhor passou ali pelo ciclo, o senhor tinha viaturas importadas, Sim. As mais antigas, eu estou me referindo, né? Não as mais contemporâneas, mas o senhor chegou a ficar na época das viaturas novas para a época, eu quero dizer, não atual. O senhor estava lá ainda na época começou a chegar os Pierce, os Broncos, o senhor ainda estava lá, né? Eles começaram a chegar ali em 72, 73. 73, 74, isso. Os primeiros que chegaram lá eram os Pierce. E eles eram... Não, eu estou falando... Não, o senhor está falando do 92, 93 foram os Pierce. O senhor está fazendo referência, talvez, a lá atrás, as outras Volta ao Mundo, as outras... Volta ao Mundo, quando eu cheguei lá, os Volta ao Mundo já existiam, eram 8. Eram 8 caminhões. Eles eram... Sabe o apelido deles de ser Volta ao Mundo? Eu quero que o senhor me explique. Volta ao Mundo por quê? O chassi era alemão, feito na Mercedes-Benz da Alemanha. Foram para os Estados Unidos, uma cidade que chamava-se Elmira, que era a sede da American La France, nos Estados Unidos. Aqueles caminhões, a carroceria deles e a bomba é American La France. A bomba chamava-se, na época, Twin Flow, jato gêmeo, né? Twin Flow. E eles foram para os Estados Unidos, esses caminhões, colocaram a bomba e a carroceria e vieram servir em São Paulo. Eram 8 caminhões, Mercedes, 19 e 20, e o prefixo deles ia de 1 a 7, e o último era o 13. Não sei por que não foi o 8. A gente tem no nosso acervo tem uma viatura dessa que o senhor restaurou na época. Não tem? Tem. Se eu colocar na edição, viu, Martinho, o nosso Volta ao Mundo aí para os mais... Tanto para os saudosistas como para a molecada mais nova que não conhece. Né? E não sabe da história. Por que chama Volta ao Mundo. E depois você pegou também a época da importação. Isso que os Pierce... Não, antes dessa houve uma importação de carros com recursos que vieram depois do incêndio de Andraus e Joelma. Exatamente. Veio um pouco de
de dinheiro foi quando comprou-se o Calavar, comprou-se o primeiro snorkel, o SK 27. Né? Era o Swing Ciba, esse aí não? Era anterior, né? Ele não, o Swing Ciba era nacional. Era nacional. Ele também Vou tem contar a história do Swing Ciba também. Mas enfim, essa história. E realmente cheguei lá e fiquei na manutenção, fiquei no suprimento, depois pedi que fosse transferido e fui para manutenção. Eu trabalhava na manutenção, não. Na oficina? Na oficina. Na parte de equipamentos. De equipamentos. Não de chassi. Que chamava-se mecânica geral e a outra chamava-se mecânica de autos. Eu fiquei na mecânica geral, que dava suporte e manutenção aos equipamentos do bombeiro. Só tudo. Só tudo, praticamente. A primeira, então, tem uma história que eu volto ao mundo para contar. Quando eu cheguei lá, os 8 Volta ao Mundo estavam todos quebrados. Eles estavam todos encostados. Isso que ano foi, comandante? Foi 70, eu cheguei lá em meados de 71, 72, por aí. 73. Estavam todos encostados já. Por quê? O chassi dele é um chassi Mercedes. O chassi Mercedes, ele, ao contrário de qualquer outro chassi, é um chassi que trabalha. Então, se ele força, ele flerte, tem flexão. E isso ocasionava do diferencial ir para frente, empurrava o cardan batia na tomada de força da bomba e quebrava a bomba, quebrava a tomada de força junto à bomba. E estavam todos parados. Eu vi aquilo lá, eu já vinha de coisa. Naquela época, tinha na manutenção do bombeiro, no Corpo de Bombeiros, tinha 3 oficiais que mandavam no bombeiro. Lembra? Era o coronel. Na verdade, 2 tenentes. O tenente Pellegrina, o tenente Sanches e o capitão Matede. Eles eram os comandantes do bombeiro. Porque eles realmente... Fazia acontecia. Eu estava lá e o coronel Matede, antes de ir para o expediente dele, ele passava na manutenção, religiosamente todo dia. E eu falei para ele, capitão Matede, se só arrumar dinheiro, eu conserto todos esses caminhões aí, porque isso aí é facinho de fazer. Ele falou, você faz mesmo? Faço. Conclusão, eu tirei a tomada de força, mandamos fazer a modelação modelo para fundição, fundimos na fundição brasileira, e por outro lado, quem fez a modelação foi a modelação brasileira também. Usinamos tudo fora e voltamos os 8 caminhões a correr. Com a bomba Twin Flow da American LaFrance. Era uma bomba de 750 galões. Posteriormente, em 74, o bombeiro importou, em 73 mais ou menos, não foi? Que importou foi depois do incêndio de os GMC, que na verdade eram 15 GMC. 12 eram do ano 73 e um do ano 74. E 3 do ano 74. E um desses caminhões nossos aí do GMC, eles tinham uma bomba Waterous e um deles capotou lá atrás do aeroporto. Uhum. Eu volto e acabou. O caminhão... Perda total. E depois, também vale relembrar, essa carroceria, a cabine desse caminhão, nós acabamos dando para uma empresa lá lá do Pinheiros, que era um senhor alemão, e ele reformou o caminhão inteirinho. E o caminhão está de posse do filho dele até hoje. Com a cabine que era nossa, do Corpo de Bombeiros. Colocou o chassi, o motor e usou a cabine. Não. Ele sim. Sim. Não, ele tinha um GM que acabou pondo um GM. Entendi. Ele tinha comprado um GM em 5 GMs que não sei por que apareceram lá no Rio de Janeiro. Bom, esse caminhão capotou e eu chego para o coronel Matede, que já na época devia ser major, já não me recordo. Falei para ele, olha, nós temos tanta dificuldade de importar bombas, essa coisa toda. Se o senhor arrumar dinheiro, eu faço essa bomba aqui no bombeiro. E ele assentiu, falou, então vou arrumar dinheiro e vamos fazer. E o sangue do torneiro, né? O sangue do torneiro. Aí eu pego esse caminhão, tiramos a bomba desse caminhão, era uma bomba
de 1.000 galões. E o que eu fiz? Comecei a fazer a bomba lá no bombeiro. E nós chegamos a fazer essa bomba inteirinha, 6 unidades dela dentro do bombeiro. A única coisa que a gente mandava fora fazer era mandrilhar o centro da bomba, onde vai o eixo e onde vai o impelidor, o impeller, né? E o coronel Matede se entusiasmou com aquilo e falou, pô, vamos fazer o desenho mecânico disso. Porque eu já vinha fazendo o desenho mecânico com o soldado Martins, que era desenhista mecânico, lá na manutenção. Ele falou, mas vamos fazer lá no IPT. E aí me colocou em contato com o IPT e nós fizemos os projetos inteirinhos de usinagem no IPT. E fizemos mais 6 bombas no IPT. Entendeu? Já tínhamos os modelos de fundição. Foi mandado para o IPT, o IPT mandou fundir e fez mais 6. E essas bombas foram usadas em caminhões que nós montamos na época? Espera um pouco. Bom, só que os Mercedes nossos, esses 8 que eu me referi, também já estavam com uma certa idade. E as bombas dando manutenção. E eu falei para o coronel Matede, então vamos trocar, vamos pôr essas bombas nos Mercedões. E tem um desses ainda que está no nosso corpo, na nossa manutenção, que está com a bomba feita pela manutenção. Qual deles que é esse daí, comandante? Eu não sei nominá-lo assim pelo prefixo, mas ele está lá na manutenção. Vamos levantar isso aí, Martinho, para a gente colocar aí para a nossa assistência. Está anotando aí? Está anotando. Ele tem essa bomba que foi feita na manutenção. Bom, só que isso aí deu um start lá no bombeiro. Aí nós tínhamos dificuldade de comprar, falta de dinheiro, dificuldade de verba. Como sempre, né? Como sempre. Eu comecei sempre junto com o coronel Matede, que foi um grande incentivador para mim, porque ele também vinha de manutenção. Ele era de Santa Bárbara do Oeste. O pai dele, não sei porquê, fazia manutenção de teares lá em Santa Bárbara do Oeste, que era um centro fabril muito grande em São Paulo, que eu acredito que hoje ainda continue sendo. E o pai dele fazia manutenção disso. Ele era ligado à mecânica. Ele era ligado à mecânica também. Então ele me incentivou muito também. Eu devo isso muito a ele. E aí eu falava para ele, olha, coronel, aí nós compramos uma partida grande de caminhões Volkswagen. E aí eu falei para ele, olha, podemos fazer a bomba aqui no bombeiro. Aí ele falou, você topa? Eu falei, topo. Então, o que eu fiz? Essas bombas, você lembra, Adil? Sim. Que eram os Volkswagen? Sim. Compramos o chassi, que eram recém a Volkswagen Caminhões ela era recém instalada aqui no Brasil, porque ela vinha da Chrysler. Sim. Já vinha da Chrysler. Então, foi comprado esses caminhões. Nós compramos as bombas, uma bomba normal da Obrise Petri, que existe até hoje, e eu instalei e adaptei a tomada de força dos antigos, dessas bombas de 1.000 galões nela, e instalamos todos nos caminhões Volkswagen. Só que aí era 500 galões. 500 galões. A bomba não era mais de 1.000, mas era de 500. Sim. E aí fomos indo. Aí passei a fazer também lá bombas de alta pressão, que acabamos usando nos carros de área. Então, essa é a nossa história. Eu acho que ainda lembro. Quando eu cheguei no bombeiro no começo dos anos 90, ainda tinha os remanescentes dessas viaturas aí. Você chegou em de 90? Área, eu cheguei em 90. Essas viaturas de área, que eram caminhões Volkswagen, com bomba, eram essas aí. Eu cheguei Eram elas mesmo. Eu cheguei a correr elas aí. No primeiro GB tinha uma, aqui na 7 tinha uma. Aquela bomba era uma bomba copiada. Ela era de 220 galões, copiada, tudo, na verdade eu copiei tudo. Tinha facilidade de fazer, né? Claro. Ela era de 220 galões, mas todavia de alta pressão. De alta pressão. De alta pressão. E elas eram tocadas pela tomada de força paralela ao câmbio da viatura. Já as outras não, as outras usavam full torque. E quem dava full torque era o cardan saído da caixa de câmbio, entrava na caixa de transmissão de força para a bomba, e você selecionava ou bomba ou diferencial. Ou tração do veículo. Ou tração do veículo, exatamente. Ou usava uma ou usava... Opa! Comandante, o senhor está falando aí, eu estou pensando, né? A manutenção sempre viveu muito disso, né? Com a sua época, acho que foi uma
uma época de muita criatividade. E até hoje, né? Porque o senhor sabe que. Eu vou até perguntar isso, mas eu sei que o senhor participou, o senhor estava ainda, antes de ser promovido, quando chegou as importações da era de 90. Que ano que o senhor foi promovido a coronel? O senhor estava lá ainda, não? Não, já não estava mais, né? Não, você foi promovido em 95. Então o senhor estava lá. Dezembro de 94. Você então pegou. Eu me refiro, exato. Pegou a importação. A grande importação do governo Quércia, o comandante Coronel Sampaio. Foi. Acompanhou a montagem desses carros no exterior. Foi. O senhor teve lá, quais dessas viaturas da década de 90, quais o senhor acompanhou a montagem? As na Alemanha. Que era o Ziegler. Era o Ziegler. Tinha Ziegler. Não, o Ziegler não. Os Ziegler eles já vieram prontos de lá. Que tinha o Ziegler ele era montado em chassi Scania. Isso, ele era uma carroceria Ziegler e ele tinha um guindaste atrás. Nossa, que a gente usou essa viatura como usou bastante, né? Pensando numa viatura que, olha, dos meus bons tempos de oficial diário, usamos muito essa viatura. Hoje elas não estão mais. Eu não sei dizer hoje, comandante, mas até bem pouco tempo atrás estava operando sim. É um material fantástico, né? Exatamente, Scania. Mas não tem nenhuma no Museu do Bombeiro. Não, no acervo não, mas eu acredito que... Tem posso estar correndo aí? Tem, eu acredito que não tem. Até o ano passado tinha. Agora eu não estou atualizado, mas tinha sim. Olha, foram reformadas, inclusive, comandante. Elas foram reformadas e assim, foi possível fazer reforma, porque o equipamento realmente era muito bom. É muito bom. Era. Mas o senhor acompanhou a montagem de quais? O senhor se lembra da época? Então, na Europa? Isso. Eu acompanhei a montagem de qual foi mesmo? Eu não sei. Inclusive, eu fiquei um ano na Europa. Fiquei. Tinha lá, bom, vou lembrar das viaturas, tinha América La France, tinha Pierce. As América La France eram antigos, né? Eram antigos. Eu estive na Pierce, nos Estados Unidos, é uma cidade que chama Appleton. Estive lá também vendo a montagem desses carros em Appleton. E outros... Você acompanhou os carros de resgate? As Willy Coach. Qual? As Willy Coach. As primeiras viaturas de resgate que a gente importou, você lembra delas? A Willy Coach? Essa tem no acervo. Que é o Pedro Rig, que era... Exatamente, Eu acho que eu sei que o senhor acompanhou na Europa. O senhor não acompanhou o Bronto? Eu comprei... na Finlândia. Na Finlândia. E fiz muita amizade com outra pessoa lá, porque ele era montado em chassi Mercedes. Eu fiz Scania. Eu fiz muita amizade com o engenheiro da Scania, que me auxiliou demais também lá na... O senhor conheceu na época o Ron Cavara? Conheci? Ele está até hoje na Bronto. Ele está lá ainda? Ele esteve aqui. Verdade. Esteve aqui, falou do senhor. Claro. Nossa, ele ainda está na Bronto. Ele está. Ele lembrou do senhor. Nossa. E ele me falou uma coisa, eu estava aguardando mais final, mas a gente puxou o assunto, sobre o que ele me falou. O senhor deve saber disso. Eles venderam aquela viatura deles, foi um sucesso naquela plataforma mundial. Exatamente. Nós somos o único bombeiro do mundo, que tem 10 viaturas operando até hoje. Bronto. É mesmo? Mas por quê? Aí eu volto ao que o senhor está falando. A inventividade do nosso pessoal da manutenção. Ele falou para mim aqui, eu estava no comando ainda. Comandante, vocês aprenderam a consertar. Ele está vivo ainda. E continua na empresa. Ele é o CEO. É o CEO de lá. Ele é o CEO. Eu vou promover o encontro do senhor com ele. Ele esteve aqui no Senabom. No Senabom ele esteve aqui. Quando ele estiver aqui, me chama que eu teria uma empresa em Revelo. Mas fruto dessa história, né, comandante? O senhor acompanhou a montagem. Eu vou te contar outra história, que uma puxa a outra. Nós tínhamos esses Bronto. E depois, não sei o porquê. Eu era amigo como é o nome? Eu me esqueço já as coisas, sabe? Coisa de velho. Estou indo para o mesmo caminho, comandante. Eu era amigo do dono da Schwing Siva. Que era em Atibaia, Terra Preta. Terra Preta. Mariporã. Eu era, exatamente, Mariporã. Eu era amigo do dono daquilo ali. E aí, ele uma vez teve uma oportunidade, ele fazia. Na verdade, sabe qual é a origem dessa plataforma aérea? Não da Bronto, mas a nacional aqui. Da Schwing Siva. A Schwing Siva, aquela plataforma, na verdade, era um lançador de concreto.
Sabia, né? Não sabia. Faz sentido. Sim, que ele tem uma manga, né? Que ainda é o forte dele. E ainda é o forte. Continua. A fábrica existe, né? Agora é Schwingstetter, agora, se não me engano. Mudou o nome. Setter, exatamente. Então, eu era amigo do dono daquilo ali. Aí um dia conversando com ele, tinha vindo um engenheiro da Alemanha. Ele falou, você não poderia vir aqui participar de uma reunião, porque a gente poderia importar alguma coisa para vocês. Na verdade, eu falei, olha, vocês têm o lançador de concreto, ele podia ser montado em cima de uma plataforma, e nós fizemos as plataformas aqui, não sei quantas foram feitas, você lembra, Nadil? Eu lembro que no posto que eu comandava tinha uma. Então, eu acho que foi uma só que foi feita. Não, acho que foi mais. Era o ALA 14, se não me engano. Foram mais, eu não me lembro quantas mais. Isso eu assim, tenente bem recruta, essa viatura corria aqui da Sé, e depois de um tempo, não lembro exatamente quanto, ele foi para o Ipiranga, e eu comandava o Ipiranga, eu teve lá no meu comando essa viatura aí, mas Então, a origem dela é essa. Era Schwingsiva e era, na verdade, um lançador de concreto. E adaptamos um caminhão de bombeiro. Ele tinha a plataforma para o operador, e foram feitas, mas não me lembro a quantidade que foram feitas. A quantidade já não me recordo mais. Mas uma coisa puxa a outra e a gente vai recordar. Naquela época nós tínhamos o Calavar. Esse Calavar, ele era um chassi americano. O Calavar, a montagem era fora, não era? Era importado, né? Tudo importado. Né? E inteirão. Nós temos foto dele saindo do navio. Aliás, foi você que foi... Fui eu que fui recebê-lo lá. Eu fui buscar depois, na mesma importação, no mesmo navio, veio a E010. A E010, ele é Emergency One, não é? Ou é América La France? É América La France. Foi descarregado recentemente, estava para ser descarregado. Aliás, aproveitando o ensejo, né? Seria interessante se a gente conseguisse identificar essas viaturas, por exemplo, no caso dos Bronto, hein? Teria que identificar um dos que está em melhor estado e tal, e de alguma forma ele ficar carimbado que para ele ficar no centro de memória ao término da vida útil dele, não ir para... Mas, comandante, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque o carinho que o pessoal do bombeiro até hoje tem por essa viatura. E nós estamos lá no projeto, o senhor sabe, né, do museu, lá no município de Olímpia. Certamente parte do acervo a gente vai ter que ter essa viatura lá, porque é uma história espetacular, né? É verdade. E, comandante, a gente voltando um pouquinho aí nessa história dos anos 90, né? Então a gente portou viaturas, né? Falamos algumas aqui, Ziegler, Bronto, Pierce, né? Então viatura Pierce rodando até hoje, hein? E nós importamos muito equipamento, viatura de resgate, o helicóptero que o coronel Dadil lembrou. E os equipamentos, comandante? Qual foi, assim, na época que o senhor se lembra que foi um desafio do equipamento importado da época? Olha, eu era muito mais ligado à mecânica, né? Então eu não sei te falar exatamente. O que eu me lembro da minha memória, eu me lembro dos Lucas. Né? O Lucas, e também veio naquela época também uma bomba tocada que ela era tocada por uma turbina. Essa turbina eram duas. Uma dessas turbinas, eu participei, eu fiquei ao lado dela, sabe aonde? No incêndio do Joelma, que debaixo daquele viaduto que tem do lado da Câmara Municipal ali. Isso, que tem tem um viaduto ali, embaixo tinha um espelho d'água grande, e eu fiquei tocando essa bomba, assistindo essa bomba trabalhar ali, no incêndio do Joelma. É verdade. Ela tinha que ser assistida. Ela tinha que ser assistida, porque ela sugava com tal violência que ela entupia o filtro. E aí, muito forte. Exatamente. Então tinha que estar sempre limpando o filtro. Podia deixar lá em algum manancial, algum lugar. O senhor falou de filtro, eu agora vou fazer nosso espaço aqui de apoiadores. Filtro me lembrou filtro de café, então tenho que falar com o café da Fundabom, o Bomba Café, que oferece um cafezinho para nós aqui. Venham conhecer o Bomba Café aqui na Rua Anita Garibaldi 25, lugar muito agradável, temática de bombeiro. Bomba Café, tamo junto. Tamo junto. Mas então,
Então, voltando àquela história dos anos 90 lá, né? Eu trabalhei no primeiro GB, né? Na época eu cheguei na época do GBS ainda, né? Então a GBS recebeu o Ziegler, isso marcou muito, eu me lembro bastante, e recebeu essa quantidade, como todos, né? De equipamentos. O Ziegler, embora a gente tenha a noção que ele seria alemão, não é, ele era austríaco. Ele era austríaco, exatamente. Mas tem alguma coisa de alemão dele, não tem, comandante? Eu não sei. Não, a fabricação é austríaca. O chassi é alemão agora. O chassi. Não, o chassi é Scania. Scania. Mas eu não lembro mais, não tenho mais, não lembro mais. Mas eu me lembro que a disposição dos equipamentos... Bom, o Ziegler ele era meio, como a gente fala, meio ocorrência, né? Porque ele era muito... Assim, foi um dos melhores, na minha... Eu não tenho a especialização que o senhor tem, mas um dos melhores equipamentos de bussamento que o bombeiro já teve. Porque ele, numa área tão compacta, ele tinha uma quantidade de equipamentos que era um negócio necessário e suficiente para resolver o ocorrente. O que não era incêndio, que era somente resgate. E fora o guindaste traseiro. Né? Fora o guindaste traseiro. Que, puxa, o que eu tirei de carro de barranco, aquele guindaste ali. Era uma coisa rápida, né? Porque era um guindaste muito prático, né? Muito operação simples, um negócio espetacular. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção também, ainda no tempo da manutenção, o comandante lá era o Capitão Ferro. Capitão Ferro. Foi chefe da Casa Militar. Foi. E uma empresa que trabalhava conosco naquela época lá, que inclusive importava as escadas da Magirus, da Alemanha. E aí eu gostaria também de deixar registrado aqui o porquê do emblema da Magirus. Porque não sei. De repente eu vou embora e levo comigo essa lembrança. Você sabe que é um V assim, 2 Vzinhos ao lado. Isso. Isso aí representa a Catedral de Ulm, na Alemanha. A Catedral de Ulm tem uma torre mais alta e 2... Que é onde é a fábrica. Onde é a fábrica da Magirus. Vamos colocar isso aí na edição, Martinho. Porque amanhã eu não estou mais aqui e vai comigo a história. Eu não sei se é da época do senhor, talvez seja mais recente, mas hoje existe um prêmio mundial, o Coronel Dias, acho que sabe disso, que é o prêmio, eles chamam do Magiro Deutsch Awards. Eles escolhem uma ocorrência no ano inteiro, uma ocorrência de destaque, onde houve e eles fazem uma premiação lá na Alemanha. E nós já fomos premiados 2 vezes. Que bacana. Aqui o Bombeiro de São Paulo. Tá lá, se o senhor for na sala do comando lá, tá lá o prêmio, né, do Magirus. Uma outra curiosidade também, que eu gostaria de deixar patente aqui, que a Magirus, ela era fabricante do equipamento. Uhum. E o caminhão a gente chamava, também tinha o nome de Magirus. E o motor desse caminhão chamava-se Deutz. Deutz, por isso que é Magirus Deutz. Né? Magirus Deutz. E a Deutz chegou até aqui no Brasil, ela montou uma fábrica aqui, e os mais novos não vão saber, mas eu me lembro direitinho. Tinha um ônibus aqui, da CMTC, que tinha um motor 6 cilindros em linha, Deutz. E ele era refrigerado a ar também. Isso que ano que nós estamos falando? Eu já não sei falar. Década de 60, 70? Não, posterior a 70, né? Então era o CMTCzinho azul e branco, aqueles... Não, era creme e vermelho. Creme e vermelho. Creme e vermelho. E esses caminhões aí, esses motores, eles tiveram vida curta aqui no Brasil, porque eles eram de baixa rotação, a rotação deles era de 3.000 RPM, e eles logo o pessoal que é acostumado com rotação maior, logo eles se caíram em desuso. Quebrava demais esses motores dos ônibus. Já os nossos caminhões era tudo V8. Os primeiros caminhões que chegaram aqui eram um motor Deutz F8L 714. Depois, quando chegaram aquele caminhãozinho que você se referiu aí agora há pouco, de área, aquele caminhão já era 6 cilindros F6L 413. Já era uma versão mais moderna. Já com injeção direta. Os outros que nós temos, inclusive, no nosso museu, era injeção indireta, tinha que aquecer com vela aquecedora, aquecer para facilitar a combustão do óleo diesel. Mas, enfim. Nós já tangenciamos esse assunto do acervo várias vezes, vamos entrar nele agora. Vamos de novo. Que para mim é a cereja do bolo lindo, né? O senhor teve uma participação, todos nós sabemos, muito grande na recuperação dessa história toda, na restauração dessas viaturas. Fala um pouco sobre isso, comandante. Da restauração das viaturas. Bom, quando eu cheguei lá no Bombeiro, vou me referir novamente ao Coronel Matete. Ele foi um grande incentivador, sabe? Porque ele confiava em mim, nós falávamos a mesma língua,
Eu tenho até uma passagem com ele que eu não devia contar, mas eu vou contar. Aqui pode tudo, comandante. Pode. Ele já não está mais presente entre nós, mas se tivesse, eu gostaria que ele soubesse dessa artimanha que eu fazia com ele. Ele falava muito juntinho da gente, sabe? E eu falava, quer ver eu fazer o coronel Matéria ajoelhar debaixo de um caminhão? Isso já era sacanagem. E eu ia falar, mostrar qualquer coisa de defeito do caminhão e me ajoelhava de perto do caminhão e ele ajoelhava junto. E quem sabia da brincadeira? É lógico que ficavam uns 10 em volta. Olhando. Olha lá. Vendo a sacanagem. Mas esse clima descontraído dos quartéis é uma coisa que é folclórica e tradicional, né? E a manutenção mais ainda, né? Manutenção. Eu vou contar outra da manutenção. Eu sei algumas. Não, mas eu quero te contar uma também. Esse sino está lá na manutenção do bombeiro até hoje. Essa história é genial. Eu já te falei dessa história. Quando você entra na manutenção do bombeiro, vamos dizer, na manutenção velha do bombeiro, você entrava e tinha esse sino. Esse sino, ele, conforme as badaladas que ele dava, era para formar. A tropa entrar em forma. A turma entrar em forma, término de expediente. E quando do meio do expediente chegava algum oficial, o pessoal da guarda tocava o sino para avisar o efetivo que tinha um coronel lá, um oficial superior. Bom, muito bem. Então eu tocava esse sino. E tinha naquela época, na época que eu cheguei lá no bombeiro, em meados de 71, tinha um soldado lá que já não lembro mais o nome dele, mas o apelido dele era Apirite Vinho. O nome já diz tudo. Não, mas naquela época o que tinha de cachaceiro na mão, não pode imaginar. Não era só lá, comandante. Mas a gente não exponia não, viu? Porque era mão de obra especializada. Eram outros tempos. Eram outros tempos, E tinha um lá então que chamava-se Apirite Vinho, e eu, chegando novo, tenente novo lá, fui chamar a atenção dele. Aperitivinho, mas para que você bebe? Não tem necessidade disso. Você vê que você passa mal, não sei o que lá. Fiz aquela preleção para ele, ele olha muito sério para mim e fala assim: seu tenente, aqui só não bebe o sino que está de boca para baixo. Nunca mais esqueci. Bom, inesquecível. Só me penitencio de não lembrar mais o nome dele. Ele era do posto de lavagem. Mas a manutenção, eu me lembro que a gente, como tenente, eu ia muito lá acompanhar as viaturas do meu posto, que isso foi uma tradição nossa, né? Como tenente lá. E eu me lembro dos trotes, né? Principalmente quando chegava novo lá na manutenção, tem histórias homéricas. Verdade, eu estou me lembrando agora de uma história, eu acho que é da época do senhor, do tanque de combustível do Fusca, que fui eu que fiz. Conta essa que essa é boa. Essa história é folclórica, não vou ver. Bom, tinha um capitão aqui não, ele era capitão, não era? Marino. César Luiz Marino. Eu era da manutenção, eu era major, comandante da manutenção. Comandante lá. E eu tinha um subcomandante que era o Amaral. O Amaral já falecido. Benedito Rodrigues do Amaral. O Amaral, falecido. E o Marino, exatamente. E o Marino ia lá, o Marino, se não me engano, naquela época ele era da seção técnica, não era? Ele era assistente do Assunção. É verdade. Ele era o unidade do Assunção. E ele se beneficiava disso, né? Se beneficiava disso. Com o comando. E o que aconteceu? Ele bateu a viatura dele e foi para consertar lá na manutenção. Ele levou a viatura hoje e amanhã queria que estivesse pronto, porque ele também tinha naquela época lá, ele tinha muita ligação com a cidade universitária. Não sei o porquê que ele tinha ligação lá, mas ele, trabalhando para o bombeiro, ele ia lá na cidade universitária. Ele ia todo dia lá, e o Amaral, o capitão Amaral, chegou para mim e falou: seu major, esse cara não para de encher o saco aqui, só quer a viatura. O que a gente podia fazer para sacanear ele aí? Aí o que eu fiz? Tiramos a viatura. Eu falei: vamos. Naquela época nós estávamos em transição de gasolina para o álcool. E eram os Fusquinhas, os nossos carros, os Fusquinhas. Eu falei: olha, e vira e mexe, ele ia lá para ele tinha muito pouca autonomia, porque o tanque era de 40 litros,
mas acabava logo aquele. Aí eu falei, faz o seguinte, vamos tirar o tanque dele aqui, vamos cortar o tanque no meio, vamos pôr uma parede no meio do tanque, juntamos tudo direitinho, e ele vai ficar na viatura, ele vai não ia chegar nas universidades. Isso foi feito. E ele parava no meio do caminho e ele ia reclamar, pô, mas esse carro gasta demais, não sei o quê, e a gente sabia de tudo. Até que um dia no quartel aqui da 6ª Companhia, eles tinham aí uns mecânicos, e aí ele falava para o mecânico lá, vê o que está acontecendo aí, o que está acontecendo, que esse carro gasta demais. O cara tira o tanque e viu. O soldado tirou o tanque de mecânico aí e tinha a parede. Bom, aí eu era chefe lá da manutenção e quem era do B2 lá? Era o Palmeira, Coronel Palmeira, que substituiu o Faroro. Aí o Palmeira me chama lá, falou assim, sobe aqui que tem uma bronca aqui para você. Eu não sabia do que era, subi, né? Vim aqui na central. Entrei no quarto, no gabinete dele, ele assim olhou assim pro tanque, quando eu vi o tanque já me manquei. Ele olhou pro tanque e falou, conhece? Eu falei, tanque de Volkswagen. Ele falou, você não conhece? Eu falei, não. Não. Falou, o comandante está bravo com você aí. O comandante era o Assunção e o subcomandante era o Coronel Caldeira. Vamos lá puxar a corda com o homem lá. Aí fui lá puxar a corda com ele. O homem quer te prender. Falei, mas eu não fiz nada. Você não fez nada? E isso aqui? Bom, aí eu falei, então vamos lá. Aí primeiro passamos na sala do subcomandante, que era o Caldeira. E o Caldeira falou, o homem tá bravo com você aí, rapaz, vai sobrar uma cadeia para você. Falei, então vamos lá falar com ele. Aí quando eu chego do Assunção, ele era o comandante do bombeiro, aí o Assunção falou, pô, mas você foi fazer uma sacanagem, não sei o que lá, tal, mas tudo numa boa, sabe? Quando eu cheguei, ele já estava sorridente. Eu falei, chefe, o senhor lembra que também quando o senhor fazia sacanagens com o Hermínio, quem eu ajudava era eu. Só mudou a pessoa. Só mudou, porque ele pedia para eu fazer sacanagem com o Hermínio. E o Hermínio tinha naquela época um Dodge Dart. E eu peguei uma guia dessa de rua, guia de sargento. E pus no carro do Hermínio, no porta-mala, que era um Dodge Dart. E o carro andava assim, e o Hermínio falava, puta que pariu, posso falar, né? Puta que pariu, esse carro não tá com suspensão traseira tá errada. Até eu descobri que era a guia que estava lá. Mas aquilo era brincadeira. Tinha um trote clássico lá, que quando o cara parava o veículo particular, naquele estacionamento ia do lado de fora. No muro ali. Isso. E alguém lá jogava umas peças ali, um monte de óleo. Isso. Né? Não, isso eu também fazia com o cara do Hermínio. Pegava óleo e jogava debaixo do diferencial. Debaixo do diferencial, jogava umas peças ali, né? Tá vazando lá. Ele ia lá olhar, não era nada, era tudo sacanagem. Mas sempre uma brincadeira muito sadia, né? A sorte dele é que esse episódio todo aconteceu no comando do Assunção. Do Assunção. E o Assunção teve uma carreira também bastante longa na manutenção. Na manutenção. E era uma figura também. Ele era super brincalhão. Ele foi comandante-geral, depois comandante-geral. E sempre foi a mesma pessoa. Especialmente com aqueles que ele conviveu e tal. Ele era e nós temos uma das viaturas do acervo, leva o nome dele, né, comandante? Que Eduardo Assunção. Obra dele, a reforma desse carro. Fui eu que fiz. Foi ele que fez. Essa foi a primeira que o senhor Foi a primeira. Não foi a primeira. Foi a primeira. A primeira foi Foi a vovó? A vovó? Sim, foi a primeira. Que era de Campinas, né? Não. A vovó era de São Paulo. Era de São Paulo? Era de São Paulo. Ela era de São Paulo, ela estava descarregada num pátio para ir para leilão, né? E eu que descobri, fui fazer uma vistoria num prédio lá do ST, que era onde se recolhiam as viaturas, material para ser descarregado. Eu fui fazer uma vistoria de bombeiro lá e vi a viatura lá desmontada. Os lances de madeira, de escada eram de madeira, né? Estavam no chão, ao lado da escada, numa poça d'água lá. Caramba. E junto também tinha um fergo, um guincho fergo que era do MM, da manutenção da polícia. Fargo.
E o Assunção era o comandante, nessa época ele era o comandante lá da manutenção. Sim. E aí se falou com ele ficou com o guincho, que foi restaurado, que faz parte do acervo do Museu da PM. Está no Museu da PM esse guincho? É um farguinho. É um guinchinho pequeno. Eu não e a escada veio para lá. Vai lá. Ela está ela raramente é exposta. Ela fica na reserva técnica. Na reserva técnica lá no Barro Branco. Exatamente. Mas aí o senhor restaurou, então, a vovó, depois a viatura... A vovó. E a vovó, verdade seja dita também, os lances dela estavam todos podres. E, por acaso, naquele tempo lá, eu era major e tinha um capitão lá que era o Valdeir. Tenente. Exatamente. Ele tinha vindo de Santo André. E nós reformamos a escada. Ele falou, olha, tem um rapaz que eu conheço lá que é marceneiro, e ele refez os lances da escada. Só que não tinha, os lances originais, eles eram de pinho de riga. Era pinho de riga. Muito, muito comum na Europa, né? Principalmente no norte da Europa. Estava tudo estragado. Mas a ferragem estava boa ainda. E esse marceneiro, que era conhecido do Valdeir, fez novamente os lances. Só que nós nunca mais arvoramos essa escada com medo. Por quê? Porque ele não era contínuo, ele era emendado no meio, porque já não tinha o material. O material original, né? Não tinha inteiro. Não é original, mas não tinha inteiro. Então ele era no meio. Então hoje ele não funciona mais. Não funciona, só tem escadinha, é verdade. Por medo, Claro. E aí ela foi montada direitinho. Mais um detalhe sobre essa escada. Ela era, na verdade, a gente acredita que ela é 29, mas não é. Ela é 26. Ela tinha um motor original Maybach, que era montado naquele chassi. Esse motor original dela, Maybach, era o mesmo motor que impelia o Zeppelin para frente. Era motor Maybach. Depois, aqui no Brasil, ele estourou, se arrebentou todo. E depois, já não é do meu tempo, trocaram ele por um motor diesel Mercedes. Mas que é o que está até hoje. Até hoje. E me chamou muita atenção também aquela viatura, eu acho que ela é Fiat, que ela tem a roda de madeira, uma escada. Não. Ela aquela que a roda de madeira e a borracha maciça. Não. Não é de madeira, não. É de ferro fundido. Ferro fundido. Mas a escadinha 26. Isso. Que ele tem o pneu maciço. Maciço. Ele é fundido. Que ano que é aquela viatura? Ela é 26. Embora a gente acredite que ela seja 29. Não é. Eu acho que na placa dela, se eu posso estar enganado, acho que está 28. Não posso estar enganado, porque eu me lembro uma vez o meu pai era de 28, né? E uma vez nós fomos num evento do bombeiro lá, ele falou, puxa, o ano que eu nasci. Eu me lembro, meu pai já partiu com 92 anos, e na época ele falou, não, então talvez esteja alguma divergência aí. Existe falha realmente na identificação daqueles carros lá. O Braz já esteve lá uma ocasião visitando lá o nosso acervo lá, identificou algumas falhas. Inconsistências ali. O comandante, o Biantônio, que foi comandante aqui do bombeiro, também identificou algumas falhas de identificação de viatura, e isso é uma coisa que também a gente agora poderia atualizar a identificação do acervo. Tem um soldado aí, que eu não me lembro o nome dele, que ele tem muita coisa do bombeiro. Como é o nome dele? É o sargento Magalhães. Ele tem muita coisa da história. Ele tem umas fotografias bem antigas dessa escada trabalhando, inclusive em incêndio e aqui na Central Velha. É uma escada de madeira também, né? Tem muita foto dessa escada. É ela, né? Aquele famoso exercício aqui na Praça da Sé, organizado pelo Coronel Cianciulli em 31, né? Para comemorar os 100 anos da polícia e tal. Ela aparece. O destaque ela foi usada muito. E eu não sei se você se lembra, mas o primeiro desfile que nós não fizemos em 68, nós não desfilamos no 7 de setembro, mas nós fomos escalados para assistir ao desfile no Vale do Engabaú. Essa viatura foi que
liderou eu acho o desfile do Tem bombeiro. foto isso aí, né? Tem foto disso. Muito provavelmente deve ter. Eu me lembro de uma foto, o senhor deve conhecer, evidentemente, que é da viatura que hoje chama Eduardo Assunção, também desfilando lá no do bombeiro, o porta-bandeira está postado atrás dela. Né? Essa imagem eu lembro de uma foto que nós temos aí no nosso servidor. Como você mencionou essa viatura aí, vou também contar a história dela. Eu era da manutenção e o Assunção foi comandante do bombeiro. Um dia ele ligou para mim e falou: sobe aqui, quero falar com você. Eu subi e falou: olha, eu estive lá no bombeiro de Piracicaba e tem uma viatura jogada fora lá. Que era essa? Que era essa aí. E aí ele falou assim: vê se dá para reformar. E eu achei aquilo como ordem. Gostaria de comandante a ordem, né? Exatamente. Mas aquela viatura é muito moderna também, viu? Para o tempo dela, ela é muito moderna e vou dizer o porquê. Ela tinha um motor 8 cilindros em linha, é um motor Continental. Esse motor Continental, ele era montado em todas as linhas Fargo, Dodge e DeSoto. E o Jeep Willys também usou esse motor, só que 4 cilindros. Que era com válvula interna no bloco. Que é, inclusive, esses mais recentes? Não, o CJ5 não. Não, eu digo da década de 70, era esse motor. Não era mais? Não, é mais não era mais. Esse motor, o nome dele era Continental. Esse motor era muito moderno para a época. Eu não sei se era por causa do bombeiro ou não, mas ele tinha uma dupla alumagem. Sabe o que quer dizer isso? Não, só vai me explicar. É o seguinte, a faísca que vai para a vela e para o cilindro, ela era mandada pelo distribuidor e também era com um atraso de 1 grau e não sei quantos minutos e segundos, era mandado por um dínamo. E por quê? Aumentava a potência do motor, e esses motores eram usados para carro de bombeiro para aumentar a potência. Exatamente. Para a época, um grande avanço, né? Muito avanço, muito avanço. E aí nós reformamos esse caminhão inteirinho lá na manutenção. Quem acabou fazendo o resto da manutenção foi a reformadora Dutra, que está aberta até hoje. Até hoje. Isso. E o Coronel Assunção, na época, me mandou um memorando, que esse memorando eu mandei imprimir numa chapa de aço inoxidável e se encontra fixado na lateral da viatura. Sim, eu sei disso, isso eu lembro. Claro. Essa viatura mesmo, ela tem uma bomba de 500 galões. 500 galões. Também. Puxa, uma viatura compacta. Foi a primeira que nós reformamos no bombeiro e que deu origem às outras todas que... Eu não me lembro de viaturas que tem no acervo hoje, mas também não lembro. Eu não quero falar bobagem. Aliás, vamos informar isso aí, viu? A gente coloca no letreiro, né, o número de viaturas restauradas, até porque a grande maioria delas foi na época do Coronel Brás. Deixa eu contar outra coisa que também que é interessante contar. Quando nós chegamos lá no bombeiro, né, Dadil? Nós chegamos lá em 68. Fomos fazer o CBO e naquele tempo tinha umas escadas lá, a E05 não, 3005 e 3006. 3006 e 3005. Eram duas Magiros. Aquela Magiros, na verdade, a escada eram carros antigos do bombeiro, se não me engano eram 36 ou 37, foram mandados de volta para Magiros na Alemanha, trocaram o chassi, mas a escada era a mesma, e veio montada em chassi novo, que era 65, né? Isso aí. 65. Então, o ano que eu nasci. Era a E05 e 06. Depois veio a E04, já era com um motor mais moderno. Depois veio aquelas duas que eu fui buscá-las no Porto, aquelas que são cara chata, a 200DL, o chassi 200DL. E assim foi se desenvolvendo. É como eu disse, né? Esse amor que o bombeiro tem pelo equipamento, pela viatura principalmente, é uma coisa. E é no mundo inteiro, né, comandante? Eu me lembro que eu visitei o museu do bombeiro de Los Angeles. Eles têm lá um acervo muito parecido com o nosso, né? Tem um galpãozão. E do lado tem um quartel de bombeiro que ainda tem. Não é um quartel antigo que eles transformaram no acervo deles lá, e do lado tem um quartel que opera até hoje. Mas assim, o cuidado, o esmero que eles têm com as viaturas do histórico deles é fantástico, tudo preservado, como a gente procura fazer também. Né? É bom até eu falar aqui agora,
porque quem estiver nos vendo a posteriori, entre num site que chama Pinterest. O Pinterest. Nossa, o que tem de viatura ali. Coisa linda, né? Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Eu me lembrei de uma pessoa agora que eu sei que eu acho que ele foi da sua relação, eu o conheci também ao longo da vida aí, que infelizmente faleceu de Covid agora recentemente, que é o pessoal lá do Guindaste Tatuapé, o Garzon. Garzon. O Garzon. O senhor foi amigo deles, muito amigo dele. Por quê? Eu falei dele por causa das viaturas de bombeiro que ele também tem lá, né? Mas as viaturas de bombeiro que ele tem se deve a mim. Eu sei, por isso que eu estou puxando o assunto aqui. E sabe por quê? Não imagino. Então tá bom. O pai dele era o seu Pedro. Seu Pedro Garzon. Eles são meus vizinhos lá de bairro Tatuapé. Por isso que eu conheço eles até eles entraram no bombeiro. Não, eles eram ali no Tatuapé. Sim, eu sou de lá, eu sou na Vila Manchete. Vila Manchete, eu conheço eles de muitos anos. Você conhece eles daquela dessa época. Depois eles mudaram para lá, compraram aquilo tudo e mudaram para lá. Então, o Edson, ele... Como é que eu conheci o Edson? Não me lembro mais, mas... Ele era entusiasta, né? Não, pera um pouco, ele pegou tudo em nós. Porque, nós tínhamos motores GM, ele tinha uns caminhões GM. Ele sempre teve GMC. Sempre teve. E aquela marca alemã também que eles têm, como é que chama? O Mack. Eles têm Mack. Mack é americano. Americano, perdão. Eles têm uns Mack lá também. Tem Mack. Bom, eu tendo contato com ele, fui estreitando a amizade com ele, e eu falei... Ele gostava muito de bombeiro também, ficou gostando muito do bombeiro por minha causa, até morrer. A relação que nós tivemos. Aí um dia eu falei para ele, Edson, você quer dirigir um caminhão nosso de bombeiro no desfile de 7 de setembro? Ele falou, pô, se eu pudesse, é o maior prazer que eu teria. Arrumei uma fardinha de soldado para ele e nós desfilamos ali na frente da... Ali como chama ali? De Ipiranga? Não, aqui na frente da do QG ali. Na Tiradentes. Ele dirigindo um caminhão nosso de bombeiro. Então, o comandante lembrou, certo? Eu acho que ele até falou de mim porque ele lembrou, porque nós fizemos a mesma, inspirado no que o senhor tinha feito anos atrás, nós fizemos a mesma coisa no Ipiranga. Num dos aniversários do primeiro GB, eu já o conhecia também, sabia dessa história do senhor, e ele trouxe um dos caminhões dele e fez parte do desfile, e ele com uma fardinha de bombeiro antiga, aquela marronzinha, Pedro. Exatamente o que o senhor tinha feito. Porque a gente não inventa nada, a gente copia, né? Então, e a partir daquela época lá, ele se afeiçoou muito a nós. E aí começou a importar caminhão de bombeiro antigo lá nos Estados Unidos. Ele tem um acervo. Ele tem uma coleção maravilhosa. Maravilhosa coleção. Infelizmente, ele já não está mais Está com sobrinhos, né? Sobrinhos e com a irmã. E com a irmã, exatamente. Que são sócios lá hoje. Eles são hoje. Eu fui algumas vezes lá, certamente o senhor conhece. Garçom. É impressionante a coleção de carros antigos e de bombeiro que ele tem. Eu acho que a moda de bombeiro particular, eu acho que é a dele. Não sei, mas deve ser a dele. Os antigos também, muito Nossa, bem. Tem umas coisas fantásticas. Todos eles estão muito bem reformadinho. Ele reformava tudo muito direitinho. Ele era um entusiasta de bombeiro. Né? Nós temos um sonho aqui na Fundação, comandante. A gente quer pegar uma viatura do acervo mais contemporânea, né? E a gente fazer uma estrutura do Bomba Café. Do café do bombeiro móvel, né? Para participar de feiras, eventos. Então, vamos ver se sai do papel, tá bom? Estamos nessa. Se sair do papel, precisar da minha ajuda. Eu já sei onde é que tem torneiro já. Categoria, né, Martinho? Pô, e que categoria? Hoje, dada a idade, já não tenho muita habilidade. Mas o que eu puder colaborar, uma coisa assim, eu estaria à disposição. Obrigado, comandante. O senhor deixa muito feliz saber disso. Eu trabalho com máquinas operatrizes, sou sediado numa rua ali na Rua Piratininga. Piratininga. Que é tradicional, né? Tradicional, exatamente. Só sabe, comandante, eu sou filho de torneiro, né? Meu pai era torneiro mecânico, formado no Senai, trabalhou a vida inteira em indústria de condutores elétricos, né? Então a gente sabe... Seu pai é vivo? Não, meu pai partiu há alguns anos aí, mas viveu bem, viveu até os 92 anos, assim, com a cabeça boa. Mas porque sempre, que eu ia dizer pro senhor, sempre se manteve atividade. Esse acho que é o segredo da coisa. O segredo é esse. Eu trabalho até hoje. Eu não consigo parar de trabalhar, embora já esteja desativando, sabe? Algumas lojas minhas eu já aluguei. Estou numa pequena para ir desativando, porque eu esqueço muitas coisas hoje. Eu não tenho mais a habilidade que eu tinha antigamente, então... Eu quero chegar na idade do senhor com essa falta de habilidade que o senhor tem, com essa pouca memória que o senhor...
Mas a memória é antiga, a memória mais recente já também deixa a desejar. Comandante, nós vamos chegando aqui no nosso... Bom, eu acho que o senhor tem assunto aqui para a gente falar uns 3 BombaCast aqui. Mas né? eu queria falar mais uma coisa que também me ocorreu. Quando eu estava na manutenção, o comandante lá quando eu cheguei lá, o comandante lá era o Capitão Ferro. Posteriormente, o Capitão Ferro foi trabalhar na Mata Incêndio, que era lá no Rio de Janeiro, que importava as escadas mecânicas que o bombeiro tinha, que depois se tornaram hidráulicas. Né? Mas, na verdade, as primeiras eram todas mecânicas. E o Capitão Ferro foi para lá, e lá junto com o seu Peta Sorachevski, que era o dono da Mata Incêndio, ele desenvolveu uns caminhões de bombeiro lá, que era o Belo Antônio e o Danoninho. O Danoninho eu lembro. É lógico. Eles eram sob chassi Dodge. Era Dodge, né? Era Dodge. E a carroceria era feita lá o Capitão Ferro, na época, pediu afastamento, foi trabalhar na Mata Incêndio, e ele já tinha experiência com fiberglass, porque ele trabalhava com os primos dele, na carroceria, que eu não lembro mais o nome. E aí, então, ele fez esses caminhões de bombeiro, essas carrocerias de bombeiro, o Danoninho e o Belo Antônio. Quando eu cheguei no bombeiro, tinha os últimos Danoninho. E o Belo Antônio, esse apelido dele, porque ele com medo, o Capitão Ferro, na época, com medo de que rachasse a carroceria e a cabine, que eram todas feitas de fiberglass, ele engrossou muito e adicionou muito peso ao chassi. Tanto que esse caminhão ia subir, era grandão, tudo, coisa, mas não tinha força para subir. Pelo peso. Pegou o apelido de Belo Antônio. Consumia uma gasolina, que Deus livre, que era 1 por 1. Gasolina. Mas são coisas que a gente ainda cultua, lembra, ou melhor, ainda lembra, e que temos até o prazer de deixar para os nossos que nos procedem. Aliás, vou aproveitar então, comandante, já agradecendo a sua entrevista, que eu acho que foi uma das mais bacanas que eu fiz aqui até hoje. Foi bom porque eu falei para o senhor antes da entrevista, tem coisa que eu ouvi dizer, mas eu gostaria que o senhor contasse, para saber da história de verdade mesmo. E o senhor, puxa vida, fez a gente lembrar coisas muito bacanas. Mas eu gostaria de pedir para o senhor uma coisa. Se o senhor deixar aí uma mensagem para as nossas novas gerações de bombeiros, pelo que o senhor viveu, pelo que o senhor viu, principalmente nessa área de manutenção, o que o senhor diria para o jovem tenente que está chegando lá na manutenção hoje? Eu não diria só para o jovem tenente, mas eu gostaria, antes de mais nada, fazer um agradecimento sincero à tropa que eu convivi na manutenção, que devo a muito a eles o sucesso que eu tive lá. Todos eles me ajudaram muito. Recordo, como se fosse hoje, a predisposição de todos eles que emprestaram a mim para eu construir e fazer o que eu fiz lá. Os jovens tenentes, os jovens oficiais da manutenção. Sigam o exemplo dos antigos, que vocês também já conviveram, que a dedicação, o denodo que todos nós tivemos na manutenção seja também um exemplo para vocês. Não só para vocês da manutenção, mas como do Corpo de Bombeiros inteiro. Eu fico muito feliz em ter participado dessa palestra entre nós e que me fez recordar muita coisa. Eu agradeço muito e me coloco à disposição de vocês todos. Bom, comandante. Sejam bastante felizes. O senhor emocionou, me emocionou também. Sejam bastante felizes na vida que vocês abraçaram aqui no nosso Corpo de Bombeiros. Grandioso. Comandante, obrigado. Minha melhor continência para o senhor. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Coronel Adil, muito obrigado por acompanhar a gente nessa entrevista. Eu acho que a sua participação aqui enriqueceu todas as memórias do nosso Coronel Braz. E é isso, essa é a história do Corpo de Bombeiros. Muito bem, chegamos ao final de mais uma grande entrevista do nosso 193 BombaCast. Espero que vocês tenham todos gostado. Não esqueçam de inscrever no nosso canal, dar o like e acompanhar as nossas próximas entrevistas. Espero que tenham gostado também do nosso novo cenário. Nós estamos mexendo aqui e o Martinho está ajudando. Daqui a pouco a gente vai chegar num bacana para todos vocês que vocês merecem. Muito obrigado, até o próximo episódio.